Olá, pessoal. Eu sou a professora Érica Canejo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. A aula de hoje, o tema é Estrutura da célula eucarionte. Nós vamos começar fazendo uma pequena revisão sobre o que é a célula, né? Então, como nós definimos uma célula, quais são as principais partes de uma célula. Nós vamos relembrar um pouquinho a diferença entre a célula eucarionte e a célula procarionte. E depois nós vamos detalhar mais as células eucariontes, então quais são as suas estruturas específicas, principalmente as organelas celulares. Então vou falar das principais organelas celulares e a função de cada uma delas no nosso organismo. Então vamos começar, pessoal? Olá, pessoal, vamos começar a nossa primeira aula do ano de 2021. E o tema da aula de hoje é a estrutura da célula eucarionte. Nós vamos começar uma preparação para nós entendermos alguns conceitos de genética. Então, essa primeira aula é como se fosse uma retomada do que vocês viram em anos anteriores. Mas antes de eu falar sobre a célula eucarionte especificamente, nós temos que relembrar o que é uma célula, né? Os seres vivos, eles são formados por células? Sim, podem ser formados por uma, por várias, né? 2, 3, 10, 65 trilhões, como o caso do ser humano, mas todos esses seres vivos, eles apresentam essa estrutura que nós chamamos de célula. Então, eu posso definir a célula como uma unidade básica, a unidade morfofisiológica dos seres vivos. E todos eles têm célula? Sim. Mas aí vocês vão perguntar, professora, mas e o vírus? O vírus não tem célula. Verdade. Os vírus, eles seriam uma exceção. Tanto que alguns cientistas, alguns autores, eles divergem nessa questão. Alguns consideram que como os vírus, no lugar da célula, eles têm aqui, né, uma cápsula de proteína envolvendo material genético, que pode ser tanto DNA quanto RNA, mas eles não têm uma estrutura celular. Não, eles não são seres vivos. Ah, mas outros autores consideram, mas eles têm um ciclo de vida, ou seja, eles nascem, eles surgem, eles se desenvolvem, eles se reproduzem e eles morrem. Então faz parte do ciclo da vida. Então eu posso considerar como ser vivo, né? Então, pessoalmente, eu considero como seres vivos? Sim, porque eles têm essas fases do ciclo da vida. Mas eles são seres que nós chamamos de acelulares, ok? Por quê? Porque eles não possuem essa estrutura que nós chamamos de célula. Tá ok até aí? Vamos continuar então. E aí, continuando falando dos tipos de célula agora, né? Nós já falamos dos vírus, agora vamos falar dos tipos de células. Nós temos as células procariontes. E aonde que eu encontro essas células? Como que elas são? São células mais simples, mais primitivas. Elas têm um material genético, elas têm uma membrana plasmática, tem, por exemplo, o ribossomo como organela, mas elas não têm o material genético separado do resto do citoplasma por uma membrana nucleica. Então, ele não tem um núcleo propriamente dito. O material genético dele, o DNA dele, vai estar lá misturado, vai estar disperso no citoplasma. Então, quem são exemplos de procariontes? Bactérias, tá? Então, as bactérias, elas têm membrana plasmática, elas têm um citoplasma, como organelas, elas têm o ribossomo e tem o material genético, né, o DNA, só que ele não está separado do resto da célula, do resto do citoplasma, por uma carioteca, que é a nossa membrana nuclear. Ele está lá misturado, ele está disperso no restante do citoplasma, certo? E da mesma forma que eu tenho essa célula bem simples, que é a célula procarionte, eu tenho uma célula mais complexa, um tipo de célula mais complexa, que são as células eucariontes. Qual que vai ser a diferença delas? Essas células, elas vão ter o seu material genético, o seu DNA, envolto por uma membrana nuclear, que é chamada de carioteca, e vai formar o que eu chamo de núcleo, tá?
E aí também vai ser uma célula mais complexa. Ela vai ter uma quantidade maior de organelas. Ela tem os ribossomos, que nós vamos ver a função deles daqui a pouquinho. Mas tem outras organelas, como o retículo endoplasmático, tem centríolo, tem mitocôndria, tem lisossomos, tem peroxissomos, né? Se for uma célula, por exemplo, vegetal, uma célula que vai de um organismo, de uma planta, né, que vai fazer fotossíntese, ainda vai ter o cloroplasto, né? Se for uma célula animal, não tem, mas se for uma célula vegetal, ela vai ter o cloroplasto. Ok, pessoal? Vamos continuar. Então, de uma forma geral, eu posso dizer que uma célula eucarionte, ela tem 3 estruturas básicas. A membrana, que é essa parte que vai envolver a célula. Ela tem o citoplasma e tem o núcleo. E aí, quais são as características de cada uma dessas 3 partes? É o que a gente vai ver agora nos próximos slides. Então, a primeira parte, né, é a membrana plasmática. Ela que vai delimitar o tamanho e a forma da célula, ela vai envolver todo o conteúdo celular. Então, ela vai definir o tamanho, ela vai definir a forma que aquela célula vai ter, ela vai separar o meio interno do meio externo, ou seja, o meio intracelular, que é dentro da célula, do meio extracelular, ou seja, fora da célula. Eu digo que essa membrana plasmática, ela tem uma permeabilidade seletiva. O que quer dizer isso? Ela consegue selecionar as substâncias que podem entrar ou sair da célula. Então, essa aqui seria um esquema de como que é a membrana celular de uma célula eucarionte. Ela vai ter aí alguns receptores que vão se ligar em algumas substâncias e aí vai permitir que essas substâncias entrem na célula. E elas vão ter também alguns canais de saída para liberação de algumas substâncias. Por exemplo, uma célula de uma glândula no nosso corpo que vai produzir, vai liberar hormônios. Esses hormônios precisam sair da célula e vão ter esses canais específicos no qual esses hormônios eles passam por essa membrana plasmática. Então, eu digo que ela tem uma permeabilidade seletiva. Ela vai definir, ela vai selecionar o que pode entrar e o que pode sair da célula. Ok? Passei da minha membrana plasmática. A segunda região é o citoplasma. O citoplasma, então, é a parte da célula que fica entre a membrana e o núcleo. Tudo que está ali dentro vai fazer parte do citoplasma. Ele é formado por uma parte líquida, não propriamente líquida, mas ela tem uma consistência como se fosse um gel, né? Que é o hialoplasma. E tem estruturas ali dentro que são as organelas celulares. Essas organelas, elas são como se fossem pequenos órgãos dentro da célula. Cada organela vai ter uma função e todas elas trabalhando juntas vão manter aquelas células vivas, funcionando. Então, aí eu coloquei as principais organelas para vocês. Então, eu tenho o retículo endoplasmático, eu tenho o complexo golgiense, também chamado de complexo de Golgi, né? O nome antigo dele era complexo de Golgi. Então, algum site ou algum livro que vocês lerem pode encontrar com esse nome, é a mesma coisa. Nós temos outras estruturas que são os lisossomos, nós temos os ribossomos, que eu já falei para vocês, nós temos os centríolos e nós temos as mitocôndrias. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas organelas e qual a função de cada uma delas no organismo. A primeira organela que nós temos são os retículos endoplasmáticos. Eles funcionam como se fossem canais dentro da célula. Eles têm a função de produzir algumas substâncias e transportar substâncias ao longo da célula. Então, eles funcionam como se fossem ruas, né? Uma analogia forçada, mas como se fossem ruas, né? Então, é um meio de transportar substâncias ao longo de toda a célula. Eu tenho 2 tipos de retículo endoplasmático.
eu tenho um retículo que eu chamo de retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granular, pode ser os dois nomes, que ele vai ter como função produzir proteínas, ele transporta substâncias, mas ele produz proteínas. Por quê? Porque esse rugoso, né, são esses grãozinhos que ele tem aderido na sua membrana, são ribossomos, que a gente vai falar delas mais na frente, né? E eu tenho o retículo endoplasmático liso, que não tem esses ribossomos aderidos na membrana. E esse retículo endoplasmático ele vai produzir esteroides. A outra organela é o complexo golgiense ou complexo de Golgi. A função dessa organela é produzir e armazenar substâncias dentro da célula. Ele produz e armazena uma série de substâncias dentro da célula. Essa organela, ela está presente nas células animais, nas vegetais não, mas nas células animais eu encontro o complexo golgiense. A próxima organela são os lisossomos. Essas organelas têm a função de digestão celular, ou seja, ela vai quebrar substâncias dentro da célula. Existem alguns processos que são realizados pelos lisossomos, que aí a gente vai ver mais para frente, né? Que são a fagocitose, pinocitose, autofagia e autólise. Então, fagocitose e pinocitose basicamente são com substâncias fora, né? Então, substâncias que são fora da célula, da constituição da célula. E a autólise, por exemplo, é quando os lisossomos começam a quebrar as estruturas que tem dentro da própria célula. E aí, finalmente, nós chegamos nos ribossomos, que são uma das organelas mais importantes. Por quê? Porque qual que é a função dos ribossomos? Eles têm a função de produzir as proteínas, de realizar a síntese de proteínas, tá? Então, eles são encontrados dispersos no citoplasma, mas também podem ser encontrados aderidos na membrana do retículo endoplasmático, aquele retículo endoplasmático granular que eu falei para vocês lá atrás, tá? Então, são encontrados em células animais, células vegetais, eles são encontrados em células procariontes e em células eucariontes, tá? Todos os tipos de células, elas apresentam essa organela que vai sintetizar, ou seja, vai produzir as proteínas. A próxima organela são os centríolos. Esses centríolos, eles são pequenas cânulas, né? Um conjunto de pequenas cânulas que vão auxiliar no processo de divisão celular. Nós vamos falar mais para frente sobre os tipos de divisão celular e como que elas ocorrem. E os centríolos têm uma função muito importante nesse processo, porque eles vão produzir fibras que vão atuar na tração, né, dos cromossomos, ou seja, elas vão puxar os cromossomos durante nos processos, no caso, de divisão celular. Então, a última organela que nós vamos falar são as mitocôndrias. Elas têm uma função extremamente importante dentro da célula. Que função é essa? Elas fazem a respiração celular. E o que é isso? É pegar a glicose, que consegue através do processo de digestão dos alimentos, mais o oxigênio, que consegue através da respiração, e ali dentro ocorre uma reação química, que é a respiração celular. E dessa respiração celular é produzido o gás carbônico, que vai ser eliminado na respiração, e principalmente vai ser produzida energia. Então, as mitocôndrias, elas produzem a energia para que a nossa célula possa funcionar, para que o nosso organismo possa funcionar. Ok? E aí, a última região da célula, né? Nós já falamos da membrana plasmática, nós já falamos do citoplasma com as suas organelas, e a última região da célula eucarionte é o núcleo. E o que eu tenho no núcleo, né? Qual a função dele? Ele funciona como se fosse o centro de comando da célula. É ali que ele vai regular, vai comandar a maioria das atividades celulares. O que eu tenho lá? Eu tenho a carioteca, que é essa membrana,
né, que formam o núcleo. Eu vou ter a cariolinfa, que é a parte líquida, né, onde vai estar imerso os meus cromossomos, tá? Que são as estruturas maiores, que é onde eu tenho o meu DNA. E aí, o meu DNA é o que vocês já viram, é onde eu tenho todas as informações para o correto funcionamento do organismo. Então, tá tudo, é como se fosse uma grande biblioteca com todas as informações, é um manual de como tem que funcionar a célula. Todas essas informações, desde a produção de hormônios, como que tem que produzir cada hormônio, como que eu vou produzir as proteínas, todas as informações do ser vivo, né, daquele organismo, estão lá codificadas no meu DNA. Então, pessoal, nós terminamos a nossa aula por aqui. Na aula de hoje a gente relembrou aí alguns conceitos, né, do que é a célula, nós falamos dos tipos de célula procarionte e eucarionte, e nós detalhamos um pouco as estruturas que eu tenho na célula eucarionte. Nós falamos lá desde a membrana plasmática, o que ela é, qual a sua função. Nós falamos do citoplasma, das organelas e a função de cada uma das organelas. E, finalmente, nós terminamos falando sobre o núcleo, o que eu tenho dentro do núcleo, né? Eu falei dos meus cromossomos e, principalmente, do meu DNA. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre os processos de divisão celular. Nós temos dois processos. Nós temos a mitose e nós temos a meiose. E aí nós vamos começar a discutir como que ocorrem os dois processos, de meiose e mitose. Façam agora as atividades lá na plataforma. Então, tem lá o questionário, o formulário para vocês responderem sobre a aula de hoje. Se precisar assistir essa aula de novo, o vídeo está sempre disponível para vocês. Tem também um material escrito, né, que eu deixei na plataforma para vocês também poderem consultar. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, alguma questão ou alguma coisa na aula que vocês não entenderem, vocês podem deixar ali a pergunta nos comentários, pode ser na plataforma, pode ser no Google Chat, que aí assim que eu ver a mensagem, assim que possível, eu estou respondendo para vocês. Então, pessoal, a gente termina nossa aula por aqui, então até a próxima aula.